Bom dia, boa tarde, boa noite aos irmãos da classe Zacar. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Nós vamos hoje continuar estudando aqui na nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o Evangelho conforme escreveu João. Hoje estaremos continuando no capítulo 3. Na aula passada, nós vimos o capítulo 2, na verdade, nós não estudamos o 3 ainda, que na aula passada estava proposto pela revista Estudar 2 e o 3, porém nós combinamos que nós iríamos dividir a aula em duas partes. Então hoje nós vamos continuar o estudo desse livro, continuando no capítulo 3. Vamos orar para iniciar? Senhor, te agradeço pelas tuas maravilhas, pelo fôlego de vida. Te agradeço pela oportunidade que temos de estar estudando a tua palavra. Nos conduza, nos oriente, Senhor Deus, nesse estudo, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Temos bastante coisas para falar hoje. Espero que os irmãos fiquem atentos. Também é um desafio estudar todo o capítulo 3 em um dia só, porque tem bastante coisas aqui profundas, mas eu creio que nós vamos conseguir. Fiquem bem atentos, né, a tudo quanto vamos aprender hoje. Creio que Deus tem coisas maravilhosas. Estão preparados? Vamos lá então? Na aula anterior a gente estudou o capítulo 2, como eu falei. O que nós vimos no capítulo 2? O milagre de Jesus na festa de casamento e Jesus purificando o templo. Essas duas situações ocorreram ainda no início do ministério de Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério. No final da aula, nos capítulos 23 até o capítulo 25, do versículos 23 a 25 do capítulo 2, vou ler aqui ainda, novamente. A gente já leu semana passada, vou ler de novo. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, pois conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, ele fez um milagre lá na festa de casamento, transformando água em vinho, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. E ele não estava assim, né, publicamente realizando aquele milagre, ele fez naquela festa, né, com algumas pessoas viram, testemunharam, mas não foi assim nas multidões. Depois ele, né, junto com seus discípulos, eles foram até Jerusalém. Jesus passa lá pelo templo, né? Purifica o templo, era próximo à Páscoa, né? Tirou os vendedores, os cambistas, todas as pessoas que estavam fazendo coisas erradas ali no templo, né? Jesus purificou. Depois Jesus realizou alguns milagres ali no meio daquele povo. Muita gente ficou maravilhada, né, com o que Jesus estava fazendo. Porém, Jesus conhecia a mente e o coração, né? Sabia que muitas pessoas estavam ali achando bonito o milagre, né? Mas não olhava para o Jesus Salvador. Mas ninguém precisava dizer isso para Jesus, porque ele sabia, né? Que está dizendo que ele conhece. Sabia o que passa no coração humano. Ninguém precisava dizer que tinha pessoas que estavam ali porque só achavam o milagre bonito, não estavam olhando para Cristo. Ele mesmo conhecia. E agora, no capítulo 3, tem um homem, vai contar aqui o relato, de um homem que ficou maravilhado com os milagres de Jesus e foi até o encontro de Jesus à noite. Quem era esse homem? Capítulo 3, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus. Até aqui. Então, tinha um homem maravilhado, né?
E aqui fala que ele era uma autoridade. Nicodemos era um fariseu. E na religião judaica, né, ele era considerado uma autoridade, alguém especialista na lei, em tudo que imagina o Antigo Testamento. A lei, os profetas, todos, imagina uma pessoa especialista. E esse era o Nicodemos, um fariseu, uma autoridade, tinha fama, tinha status. E o fariseu, né, ele tinha como característica cumprir a lei ali e mais algumas outras tradições. Exemplo, tradição de purificar as mãos, de lavar muito as mãos. Eles tinham isso dentro da religião, entendeu? Eles tinham muito esse costume, rituais, tudo isso que não estava na palavra em si, mas eles introduziam, colocavam a mais, por conta própria, assim, o costume da religião deles. E vocês sabiam que quem na Bíblia também era fariseu e se converteu? Abram a Bíblia aí em Filipenses 3, nos versículos de 5 até o 6. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, antes dele se converter, ele era um fariseu. Então imagina, né, uma pessoa ali que conhecia tudo, né, do Antigo Testamento. No caso do Paulo, ele também era um perseguidor dos cristãos, né? Isso aí já veio depois que Jesus passou aqui na Terra. Mas os judeus, para vocês verem, os fariseus, né? O que essa coisa doida que eles tinham de cumprir a lei, a letra, né, em si, como eles eram, os fariseus. E esse homem vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia não relata o real motivo porque ele foi à noite, né, se porque não queria que outras pessoas o vissem, se era por vergonha, enfim. Mas ele chegou lá para Jesus e falou: vamos continuar aqui. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, ele reconhece, né, o que Jesus estava fazendo milagres, né? Então, os milagres chamaram a atenção desse homem, o que Jesus estava fazendo, né, no meio daquele povo. Imagina ele vendo cego ver, surdo ouvir, gente sendo liberta de demônio. Ele vendo tudo isso ficou maravilhado e foi lá. E falou, né? Pô, ninguém pode fazer isso se não vier da parte de Deus. Chegou lá. Até Jesus. Nicodemo chega até Jesus, né? Pensando ser ele mesmo a autoridade, né? Mas a gente já viu também que com Jesus não é bem assim, né? Vocês lembram da conversa que Jesus teve com a sua mãe? Né? Justamente ali falando da questão, mostrando para Maria a questão da autoridade. Tipo, Maria, aqui na terra, o filho se submete à mãe. Mas no mundo espiritual, eu sou o seu mestre, eu sou o seu salvador. Você deve se submeter à minha vontade. E aqui Jesus, o Nicodemos, ele chega até Jesus, isso é muito interessante, querendo saber dos milagres, né? Pô, conta mais aí, né, do milagre. Basicamente ouvindo isso, né? Querendo entender como é que Jesus fazia o milagre. Só que Jesus, que conhece todas as coisas, ele fala com Nicodemos sobre outro assunto, né? Jesus não quer falar sobre os milagres aqui da terra. Jesus quer falar de coisas muito mais profundas e espirituais mesmo com Nicodemos. Continuando, e na aula passada a gente falou sobre a questão da autoridade, né? E vimos também que os milagres, eles são sinais.
Jesus fazia milagres, mas não queria que as pessoas olhassem só para os milagres em si, mas olhassem além de tudo quanto o Senhor Jesus pode fazer. O que os sinais revelam? O que os sinais significam? Eu dei o exemplo da aliança, né? Que é um tipo de um sinal. Você olha, pode ver que só um anel no dedo. Mas o que significa? Significa uma coisa muito mais além, muito mais profunda. Significa uma união, uma família, um compromisso e muitas coisas além. E afinal, né, o que Jesus conversou com Nicodemos? Versículo 3, capítulo 3. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse é o tema da conversa que Jesus traz para Nicodemos. Nicodemos chega falando de milagre e Jesus vem e fala de novo nascimento. E o novo nascimento, ele é necessário. Não fosse necessário só para Nicodemos, mas para todos nós. Por que o novo nascimento é necessário? Porque sem o novo nascimento, você não pode chegar ao céu. Você pode entrar no céu sem dinheiro, sem fama, sem cultura e até sem religião, mas jamais sem o novo nascimento. Com uma fé intelectual ou emocional, você não pode entrar no reino de Deus. E o que seria uma fé intelectual ou emocional? Aquela fé superficial ou emoção, tipo assim, gente, que coisa linda, a pessoa, imagina o Covid. A pessoa tava muito mal no hospital, ficou curada, que linda, e chora, tudo, mas passou o calor do momento, a emoção, a pessoa até esquece. Lembra também, a gente não estudou ainda, mas a gente pode ver na Bíblia que muitas pessoas que falavam, que as multidões, né, que viram tudo que Jesus fez, depois gritaram: crucifica, crucifica, querendo ver ali o sofrimento do Senhor. Isso é uma fé superficial. Crer em milagres não é o bastante para levar você para o céu. Não é verdade? Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Porque a gente precisa nascer de novo. Um novo nascimento é algo totalmente novo. E Nicodemos, ele fica impressionado sem entender. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, o novo nascimento também não é ter um conhecimento profundo da Bíblia. Mais que conhecer a palavra, devemos ser transformados por ela. Nicodemos era mestre, mas só que ele estava perdido. O novo nascimento não equivale a ter informações certas sobre a pessoa de Jesus. Nicodemos reconheceu que Jesus fazia milagres e rompeu as barreiras para ir até Jesus, mas isso não é suficiente. É necessário nascer de novo. E o que é, enfim, o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Nós nascemos não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, como diz João 1, o versículo 13. Cadê? Onde eu coloquei? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, esse novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem. Lembra que a gente sempre fala assim também, que a gente pode pregar a palavra e devemos mesmo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente semeia, né, a palavra. Igual nós aqui, os professores, a gente tá semeando, estudando aqui juntos a palavra, mas
A gente não sabe, né, as obras maravilhosas que Deus pode fazer, que Deus está fazendo na sua vida. Essa obra exclusiva do Espírito Santo. A gente, como pessoa, não pode convencer uma pessoa a se tornar cristã. Isso é obra do Espírito Santo. A gente fala, a gente mostra, né, como a Bíblia nos ensina, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Um novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E esse novo nascimento, né? Nicodemos fica intrigado. Será que dá para voltar para a barriga da mãe? É disso que Jesus está falando? Outras pessoas poderiam dizer: novo nascimento é reencarnação, eu morrer e nascer de novo em uma outra época, em um outro corpo. Não, não é isso que Jesus está falando. Na Bíblia não tem embasamento para reencarnação. O novo nascimento é algo espiritual e obra do Espírito Santo enquanto você vive aqui na terra. Depois que morrermos, não haverá outra oportunidade, e o homem está destinado a morrer uma só vez, como diz Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O novo nascimento, o que ele é? É uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a gente vê que é uma transformação espiritual que a pessoa passa. E vou falar uma coisa, às vezes a pessoa se converte e esse novo nascimento acontece muito rápido, porque a pessoa às vezes não tem tempo nem de vida, como Jesus faz, né? Como Deus faz, assim, coisas que a gente não entende. Como o ladrão na cruz. Ele passou pelo novo nascimento, ele se arrependeu ali de tudo isso e não teve tempo de continuar vivendo, adorar a Deus e na igreja, falar de Jesus. Não, foi ali na cruz que aconteceu a redenção dele e o novo nascimento. Então, às vezes, não depende de tempo de vida. E também tem pessoas que têm anos de igreja e não passaram pelo novo nascimento. Acha que por cumprir ali o que está na Bíblia, por ser uma pessoa boa, não chegou ainda esse dia do novo nascimento, né? Então, só mais um parênteses, né? Sobre a questão do novo nascimento. E a Bíblia dá uma explicação linda, 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 linda no Antigo Testamento sobre isso, sobre essa transformação, né? Quem não nascer da água e do Espírito. Abram a Bíblia aí em Ezequiel 36, os versículos 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Olha que Jesus aqui, o que Deus aqui está falando, né, para o povo, através do profeta Ezequiel, que a água iria purificar. Só água de igual de tomar banho, não. Água do céu, falando aqui no sentido espiritual. Olha 26. Darei vocês um coração novo e porém um espírito novo de vocês. Isso é a ação do Espírito Santo agindo ali na vida das pessoas. Olha que lindo, né? A transformação que Deus pode fazer. Então, quando Jesus fala quem não nascer da água do Espírito, é isso que ele está falando, que é como se a pessoa fosse nova, uma nova pessoa. E isso, essa obra, ela é feita enquanto nós estamos aqui na Terra, né? Lembra do processo de santificação? Da escadinha lá da professora Vilma, que a gente nunca esquece? E o que é essa escadinha, né?
é que é um processo. Imagina a escada terra, lá o topo da escada é o céu. Enquanto a gente está na nossa vida, a gente está subindo essa escada. E é um processo a santificação, né? E Jesus nos justificação é diferente. Jesus nos justificou. Ele nos considerou limpos. Ele nos salvou de uma vez por todas, uma única vez. Mas o processo de santificação, ele é um processo. E quem não nascer da água do Espírito, né? Quem não for purificado pelo Senhor, não vai subir lá no reino dos céus. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. 3:8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito. Então, o novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde e em quem ele quer. Nós somos os agentes das boas novas, mas em qual coração a palavra vai frutificar não sabemos. Podemos não compreender esse mistério, mas isso não nos impede de desfrutar as suas bênçãos. A gente pode não saber, né, como é misterioso, né, o vento. Jesus deu o próprio exemplo, vocês muitas vezes não vão saber. Mas isso não nos impede de desfrutar. Por exemplo, a televisão. Você sabe exatamente como a televisão funciona, os circuitos ali atrás, tudo. A gente sabe básico. Ligar na tomada e apertar o controle, o botão do controle. É só isso. Mas isso nos impede de ver a televisão, de assistir, de desfrutar da televisão? Não, mesma coisa avião. Eu não entendo como é que avião fica, aquele negócio pesado, fica lá no céu voando. E tem gente lá dentro, e um monte de coisa lá dentro, e dá para andar lá dentro. Não sei, mas isso não nos impede de andar de avião. Mesma coisa, é uma analogia, né, com a obra do Espírito. A gente não sabe o que ele vai fazer, mas a gente acredita e desfruta dessa bênção. E o Nicodemos, ele continua sem entender, do 9 ao 14. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então ele aqui continua perdido em Nicodemos, e Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E Jesus aqui dá o exemplo da serpente no deserto, que está lá em Números capítulo 21. Abre aí a sua Bíblia. Números 21, 4. Partiram eles no Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então Jesus mostrou aqui uma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento. E Jesus, ele dá uma chamada assim em Nicodemos, por quê?
Nicodemos não entende nada assim do novo nascimento e ele não era uma autoridade de Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo ele aponta para Jesus Cristo. Olha isso que a gente leu em Ezequiel, falando da água do Espírito. Nicodemos conhecia, mas não entendia. Então, Jesus sinaliza aqui Nicodemos sobre essas coisas. E afinal, né, o que quer dizer isso de números de uma serpente levantada lá no deserto? Vamos lá. Deus deu uma ordem a Moisés para fazer uma serpente de bronze. Todo aquele que fosse picado pela serpente abrasadora e olhasse para a serpente de bronze seria curado. Isso que a gente leu em Números 21 é um tipo profético da futura ascensão de Jesus. Em ambos os casos, né, em Números e em João, a morte é apresentada como uma punição pelo pecado. Vocês viram lá, né? As pessoas murmuraram e estavam morrendo, porque elas pecaram. E em ambos os casos, é Deus que, em sua graça soberana, proveu um remédio. Ou seja, as pessoas pecaram contra Deus. E Deus mesmo providenciou o escape para as pessoas. Em ambos os casos, o remédio consiste em algo, né, ou alguém sendo levantado à vista do público, e em ambos os casos, aqueles que com um coração crente olham para aquilo ou para aquele que foi levantado são curados. No caso do tipo a serpente de bronze, a libertação é da morte física, mas no caso de Jesus, a libertação é da morte eterna. Então, olha aqui esse sinal maravilhoso. E quando Nicodemos pergunta como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida, aqui é citado o passo decisivo: olhar para aquele que está levando nossos pecados na cruz e traz a vida. Assim como os israelitas foram salvos da praga das serpentes quando contemplaram a serpente de bronze levantada por Moisés, todas as pessoas são salvas da morte, da separação de Deus e do tormento eterno, ao contemplar com seus olhos espirituais a pessoa do Messias, levantada na cruz. Glórias ao nosso Deus. E agora, o versículo 16 ao 18, que é João 3,16, é o versículo um dos mais famosos da Bíblia, né? Muitas pessoas não sabem muito, às vezes até o endereço de muitos versículos, mas esse a gente sabe o nome e endereço, é muito conhecido. E João 3,16, vamos lá? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os judeus estavam familiarizados com a verdade de que Jesus amava os filhos de Israel, né? Aqui, porém, o amor de Deus não se restringe a uma raça. Não está escrito porque Deus amou os judeus, está escrito porque Deus amou o mundo. O amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Ele nos deseja assim como um noivo se alegra com sua noiva. Qual é a dimensão do amor de Deus? O comprimento desse amor alcança todas as nações, raças, povos e tribos. O amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus,
mas também aos gentios. A altura mostra que esse amor brotou no coração de Deus, e a profundidade revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Quem não crê em Jesus irá perecer. A palavra crer é um verbo, né? O João, ele escolhe essa palavra, né? Muito aqui, quem nele crer. E aqui só uma pequena explicação, né? O parênteses, aqui na Bíblia que eu tô lendo, o 16 até o 21, eles tem um parágrafo separado, e está escrito assim como título a missão do filho. Então, esse parágrafo aqui pode ser continuação das palavras de Jesus, ou foi algo que o apóstolo João escreveu aqui, nessa parte. Na minha Bíblia está aqui separado. Mas muitas Bíblias também, tem mais Bíblias que tem letra vermelha, né? Tudo que Jesus falou. Então, tem outras Bíblias que está escrito vermelho, essa parte aqui também. Mas o importante é a mensagem que Deus está passando aqui pra gente, né? E tem aqui a palavra crer. Quem nele crê não vai perecer. Engraçado a escolha da palavra, né? Nele crer. Crer é um verbo, indica movimento. Aquele que crê está salvo, mas precisamos crer sempre. No mundo nós teremos aflições e precisamos continuar crendo. Amigos morrem, precisamos continuar crendo. Sentimos dor, mas precisamos continuar crendo. E como que eu posso continuar crendo? Tem um exemplo de como isso funciona? Vocês lembram de Noé? Deus chamou Noé, falou que haveria um dilúvio na terra e salvou Noé e sua família dentro ali da arca. Eles entraram na arca juntos com os animais e começou a chover, 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 chover. Noé creu no que Deus ia fazer e entrou na arca, mas naquele tempo todo ele precisou continuar crendo de que eles não iam morrer naquele mar, não iam morrer naquela caixa, que não ia faltar o alimento naqueles dias, afinal não tinha onde comprar, que eles não iam morrer atacados pelos bichos, que eles iriam sobreviver e chegar até o final e que iria ver coisas boas de Deus, mesmo não havendo mais pessoas na Terra, né? Então, é muito interessante. Isso nos mostra, né, que nós cremos em Deus, nós fomos salvos, mas nós precisamos continuar crendo. E outra maneira é a palavra, né, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Isso está no livro de... Vou falar aqui o endereço para vocês, só um momentinho. Em Romanos 10:17. Eu já adiantei aqui, né, e li do 19 ao 21, que está falando sobre a luz e as trevas, né? Que muitas pessoas amam mais as trevas do que a luz, né? Porque as obras são mais, então ficam ali na escuridão, não querem a luz, né? Do que Jesus... A luz de Jesus, gente. Que a pessoa fica lá na escuridão. Não, tá ótimo. Aqui tem gente que faz coisas terríveis à plena luz do dia, mas fica ali na escuridão. Por quê? Quando a gente se rende aos pés de Jesus, a gente leva para ele a nossa vida, os nossos pecados, tudo aquilo que a gente faz de errado. A gente revela, ou seja, a gente traz para a luz. E Jesus, ele vem e nos transforma, mas quem está nas trevas fica lá, nas trevas, na escuridão. Elas não desejam ser iluminadas por Jesus, como diz João 8,12. Cadê? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E as trevas se opõem à luz e tentam destruí-la. A escuridão, porém, não consegue apagar a luz, como João diz João 1,5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam.
Os que se recusam a crer vivem na escuridão, como eu falei, e tropeçam porque não podem ver. No final, seus pecados serão expostos. Apocalipse, versículo 20. Vou ler o 11, o 12 e o 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado ao fogo. Bom, continuando, né? Eu falei que hoje a gente tinha bastante coisa para estudar. Já vimos até aqui sobre o encontro de Jesus com Nicodemos e Jesus falando sobre o novo nascimento. Vimos aqui João 3,16 ao 18, que Deus amou ao mundo desta maneira e essa largura, profundidade e altura do amor de Deus. Vimos aqui sobre a luz e as trevas, que quem está nas trevas e não vier para a luz de Jesus Cristo, não crê em Jesus Cristo, vai ser condenado e vai para o inferno. Tudo isso estudamos até aqui, mas não para até aqui. O versículo 3 tem muitas outras coisas. E agora vai falar um pouquinho sobre Jesus e João Batista. Esse é o título que está aqui na minha versão. João 3,22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto do Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que estava... Imagina, né? Eu quero levar vocês a imaginar agora. Imagina uma festa de casamento acontecendo agora e que você é a madrinha ou padrinho. Qual é o seu papel nesse evento? Ajudar os noivos, celebrar com eles. E quem é que deve brilhar nesse dia? Quem deve ser o centro das atenções? O noivo e a noiva. Se os padrinhos quiserem aparecer mais do que os noivos, com certeza vão contribuir para o fracasso dessa festa de casamento. Nesse relato, nós lemos que está havendo uma discussão dos discípulos, dos seguidores de João Batista, porque Jesus estava com mais seguidores, né, do que o João Batista. E o João Batista exerceu seu ministério com um propósito claro. Ele foi chamado para ser o precursor do Messias, ele mesmo aqui fala. João começou seu ministério com grande popularidade. Está lá em Mateus 3, do 4 até o 6. Deixa eu ver aqui. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era o gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, enquanto Jesus ainda não havia iniciado seu ministério, João já tinha grande popularidade. Até na lição 2, o professor Gutenberg falou que João Batista e Jesus tinham idades parecidas,
Mas o ministério de João começou antes, ministério. Contudo, quando Jesus iniciou o seu ministério, João se retirou da linha de frente e se alegrou com o crescimento de Jesus. Os seguidores de João Batista falaram com ele preocupados de verem a fila de João se esvaziando e a de Jesus crescendo. É então aí que João Batista fala a respeito do amigo do noivo, né, que é uma espécie de padrinho. Ou seja, João estava dizendo que ele estava cumprindo o papel dele de padrinho do casamento. Peraí, gente, quem tem que brilhar é o noivo, sou eu não. E essa fala de João deve ser a nossa todos os dias, né? Que ele cresça e que eu diminua. A glória não deve ser nossa, né? A glória deve ser do Senhor. Se tem que resplandecer alguma coisa na nossa vida, é a luz do Senhor Jesus. E a aula não terminou ainda, gente, mas estamos chegando ao final. Mas vocês viram, né? Quantas coisas grandiosas nós estamos aprendendo hoje. Agora o versículo 31 até o 36. O título aqui na Bíblia tá aquele que vem do céu, eu estou usando a versão NA, tá? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ênfase desse parágrafo é testemunho. E por que mesmo João escreveu esse evangelho? Para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus. Pois bem, por que devemos dar testemunho, dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Porque Jesus veio do céu, isso está no 3:31, e está acima de todos. A sua origem é o céu, então o seu poder é o céu. Segundo, o seu testemunho vem de Deus e em primeira mão. Jesus fala do que viu e ouviu do Pai. Terceiro, Jesus foi enviado pelo Pai, como diz o 34 e 35, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quarto, Jesus tem todo o poder. O Pai amou o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Quinto, manter-se rebelde contra Jesus é permanecer sobre a ira de Deus. 36. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esse último parágrafo aqui, ele contribui para o objetivo que João está tendo aqui de como ele conta a história, como ele relata tudo que ele viu, que ele testemunhou de Jesus, ele está contribuindo para o objetivo do livro dele, desse evangelho que ele escreveu a respeito de Jesus. Que nós devemos crer em Jesus como Filho de Deus, como aquele que pode nos salvar, nos perdoar e nos limpar de todo mal. E, fechando essa aula, eu queria te fazer uma pergunta. Tem algo que Deus precisa ministrar na sua vida de uma forma específica? Tem algo que você precisa se deixar transformar? Então ore, jejue, clame para que Deus transforme também essa área da sua vida que você está precisando que Ele te ajude. E continue orando, porque Ele é capaz de fazer todas as coisas. E assim nós terminamos a aula de hoje. E eu gostaria de orar para a gente poder finalizar a nossa aula. Depois da oração, vou estar finalizando, mas
Fica aqui comigo ainda nessa oração. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por essa aula que pudemos ouvir agora. Que o Senhor esteja indo ao encontro com cada coração, com cada irmão da nossa classe, providenciando tudo o que eles precisam. Senhor, venha cuidar de cada um, Senhor. Cuide de nós também, professores, e nos dê uma semana abençoada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Até a próxima.